Obrigado, Ju e a Kelly, pela mensagem. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É uma alegria poder estar junto com os irmãos mais uma vez, para juntos podermos refletir um pouquinho na palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 13. Mateus 13. Esse é um capítulo muito especial da Bíblia. Todos encontraram aí? Mateus 13. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito nos envolva agora, que tenhamos a nossa mente e o nosso coração abertos e receptíveis para recebermos a Tua mensagem. Abençoe mais uma vez a todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Um dos aspectos mais extraordinários da Igreja Adventista do Sétimo Dia é que nós somos uma família internacional. Nós estamos presentes dos 230 e poucos países reconhecidos oficialmente pela ONU. Nós estamos presentes em 230 e alguma coisa. Somente 4 países reconhecidos pela ONU, a Igreja Adventista não está presente. Somos uma grande família composta por mais de 22 milhões de membros em todo o mundo. É claro que uma família assim, ela tem as suas diversidades, né? Na língua, na cultura, e essas questões, elas caracterizam muito a nossa vivência de fé como membros dessa grande família. Claro que isso tudo dentro do contexto social onde cada um reside. As culturas são diferentes, mas a crença é uma só. E somos uma família que está presente no mundo, podemos dizer que somos uma família universal. Bom, sendo assim, qual a relação que isso tem com o tema que nós vamos considerar hoje? Tem uma grande relevância. Primeiro vamos entender uma coisa. Capítulo 13 do livro de Mateus. Não vamos ler o capítulo 13, tá, gente? Só para contextualizar, mas uma porção dele nós vamos considerar. No capítulo 13 de Mateus está registrado 7 parábolas de Jesus. Elas enfatizam um objetivo comum. Elas falam da diversidade do reino de Deus. Alguém aqui é pescador? Alguém é pescador? Irmão, como é que você pesca? Só para a gente... Eu não sou pescador e pelo que eu percebi a maioria não é. Como é que o irmão pesca? Até o anzol pode ser usado. Qual seriam as outras formas de pescar, irmão? Para um leigo aqui. Rede de tarrafa. Legal. Tem uma parábola registrada aqui. Neste livro, neste capítulo, que Jesus fala sobre pescadores. Na verdade, ele não fala dos pescadores, ele fala do instrumento utilizado pelos pescadores para pescar. Não encontrei aqui, irmão, nessa parábola, o registro de que esses pescadores pescavam com um caniço, certo? Com anzol. Mas eles pescavam de outra forma. Versos 47 ao 50.
capítulo 13 do livro de Mateus. Deixa eu só, antes de ler, deixa eu perguntar uma coisa, irmão. Tem diferença de pescar de anzol, de rede, de tarrafa? Tem diferença de uma para outra? Tem gente que não é pescador, não levantou a mão, mas disse que tem diferença. Não é isso, irmão? Tem diferença. Tem diferença sim, né? A gente vai entender um pouquinho dessas diferenças dentro do contexto da mensagem proposta para hoje. Versos 47 a 50. O que diz ali em cima ali? A parábola do que mesmo? Das redes, não é do anzol, viu, irmão? É das redes. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. Vê se você consegue associar as expressões dessa parábola com o contexto do irmão ali que é pescador e as ferramentas de trabalho do pescador, beleza? É semelhante a uma rede lançada ao mar que recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons peixes, evidentemente, para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Serão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos entender agora esta parábola. Aqui Jesus procurou mostrar como se cumprirá o fim dos tempos no reino de Deus. As demais parábolas que estão neste capítulo do livro de Mateus, e eu mencionei, são 7 parábolas que estão aqui neste registro de Mateus, e dessas figuras de linguagem que Jesus usou para procurar transmitir a mensagem do reino, fala que uma delas, em particular, termina com uma nota positiva. Negativa, melhor dizendo, e todas as demais com uma nota positiva. Vamos considerar aqui algumas dessas parábolas. Por exemplo, a parábola da semente. Está registrada aí. A semente, ela cai em boa terra. Ela termina assim. Um fim, uma conclusão positiva. A semente caiu em boa terra. A parábola do joio. Apesar do joio, há registrada ali uma colheita abundante e especial, certo? A colheita do trigo. A da semente da mostarda, ela termina fazendo uma abordagem que esta planta, né, ela se desenvolveu, prosperou e se tornou-se numa grande árvore. A parábola do fermento, ela faz com que a massa cresça, levede, crescendo, né? A parábola do trabalhador, ele encontra um tesouro, e a do mercador, ele adquire uma pérola de grande preço, uma pérola fabulosa. Mas esta parábola que mencionei, a parábola da rede, é a última das parábolas, ela não conclui da mesma forma, ela não termina do mesmo jeito, ela termina de uma forma negativa, dizendo que ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Por que essa nota dissonante de todas as outras demais parábolas? Por que ela não termina de uma maneira tão positiva?
Vamos dar uma olhada para vermos de perto aqui essa parábola, que evidentemente ilustra como as outras, o reino de Deus, como ela se cumpre no fim dos tempos, no contexto da proclamação do Evangelho. Bom, no tempo de Jesus, os pescadores, eles usavam 2 tipos de rede. O irmão mencionou, 2 tipos de rede. O primeiro era uma rede chamada uma rede de lançamento. Que rede é essa, irmão? Tarrafa. Uma rede de lançamento. Ela era relativamente pequena, evidentemente. Ela tinha nas bordas dela pequenos pesos de chumbo, que quando o pescador a lançava, vendo alguns peixes ali, desejando pegá-los, especialmente em águas rasas, ele desenrolava essa ferramenta e a lançava, procurando pegar o maior número de peixes possível. E dessa forma, ela afunda, né? E quando puxada, ela fecha e os bichinhos ficam presos. É assim, irmão? É esse o princípio, né? Não sou pescador, você viu aqui? Eu li aqui direitinho aqui a proposta aqui. Ela fecha e os bichinhos ficam presos ali, né? Mas na época de Jesus, os pescadores também usavam um outro tipo de rede. E esse segundo tipo de rede a que Jesus se refere é especificamente uma rede do que, irmão? Pescador aí, irmão. Uma rede de arrasto. Uma rede de arrasto. Muito comum hoje nas pescas industriais aí, né? Os barcos chineses, as frotas navais chinesas, quando vêm para as costas dos países da América do Sul aqui, eles usam a rede de arrasto. E eles arrastam tudo que tiver no fundo e acabam com tudo. Né? Rede de arrasto. Ela pega todo e qualquer tipo de peixe, tudo que tiver na água também. Né? Os pescadores, então, quando puxam essa rede de arrasto para o barco, ela vem carregada de toda espécie de peixe. O uso de uma rede de arrasto no ensino de Jesus, que é isso que ele queria transmitir, é a proclamação da mensagem do reino. Então, o que exatamente os pescadores, usando uma rede de arrasto, nos dizem sobre o reino de Deus? Qual a lição que a gente tira desta rede de arrasto, na experiência desses trabalhadores? Primeiro, que a rede de arrasto, ela não é uma rede de lançamento. Deu para entender? Ficou claro isso? É uma coisa distinta. Uma rede de lançamento é uma rede de lançamento. Uma rede de arrasto é de arrasto. Uma rede de arrasto, ela apanha tudo no caminho, ela não discrimina o que vai pegar. Ok? Ela pega todo tipo de peixe. Uma curiosidade: o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, né? Lá povoava aquele lago, aquele mar, 36 espécies de peixe. E todas elas acabavam de alguma maneira caindo na rede de arrasto. Diferentemente da rede de lançamento. Não sou pescador, já disse, sou leigo no assunto. Mas quando eu ia para o litoral, já faz tempo que eu não vou, desde a pandemia, não apareci mais por lá, né? Me chamava a atenção ali em Imbé, né? Na desembocadura do rio Tramandaí, com o mar ali ficava sempre cheio de pescadores. Não era com rede de arrasto, era com tarrafa,
tarrafa. Na ponte era caniço, mas às vezes também tarrafa. Mas lá na desembocadura lá era rede de lançamento, tarrafa. E engraçado, eles não lançavam a rede para qualquer peixe, não. Eles só lançavam a rede para pegar um peixe em especial. Tem até uma festa ali em Tramandaí, ali, né? Em alguns lugares aí se comemora a feira, festa da uva, festa do quibe, do moranguinho. Lá é a festa da tainha. Eles só pegavam, só lançavam a tarrafa se fosse para pegar a tainha. A tarrafa, ela tem essa possibilidade de você filtrar, de você selecionar o que você quer pegar. Então, falando especificamente da rede de arrasto, ela é uma rede que ao ser lançada, vamos dizer assim, ao ser preparada, ela pega então qualquer peixe, não apenas os bons, mas tudo que está no seu caminho. A versão bíblica aqui de Mateus, nas suas diversas formas, por exemplo, na Nova Versão Internacional, diz que essa rede, ela apanha toda sorte de peixe. Já na Nova Versão da Almeida, ela apanha peixes de toda espécie. E a Almeida, Revista e Corrigida, apanha toda a qualidade de peixe. Bem, a rede de arrasto, ela ilustra a ilustração da pregação do Evangelho em todos os aspectos e em todos os lugares. Certo? Esse contexto, todo tipo de pessoa, que é o peixe aqui ilustrado, né? Ela vem nessa rede. Ninguém deve se surpreender com essa questão. No início do seu ministério, Jesus disse: venham comigo e eu vos farei pescadores de quem? De homens. De homens no sentido genérico, não importando o tipo de pessoa. Ele não falou: e eu vou fazer de vocês pescador. Como é que eram os líderes lá? Pescador de fariseus. Não, Jesus não disse isso. Pescadores de samaritanos. Poderia ser, né? De ambos. Mas especificamente, mas ele falou de modo geral, pescadores de homens como um todo, não importando quem seja esses homens, não importando o tipo de peixe, não importa. Enquanto Jesus conta essa parábola da rede, uma multidão de pessoas o cercava, de diferentes tipos de pessoas. Ao longo da narrativa aqui de Mateus, Jesus, ele é seguido por uma multidão de pessoas. É provável que dentre essas pessoas houvesse ali paralíticos, houvesse ali pessoas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia, da Samaria, até mesmo da além do Jordão. Pessoas cultas como o centurião romano, escribas, fariseus, chefes das sinagogas, mulheres enfermas, homens cegos, crianças, adolescentes, jovens, idosos. Havia aqueles cujo interesse no reino era, como a gente costuma dizer, fogo de palha. Outros estão ocupados demais para fazerem parte de um compromisso e assumirem um compromisso com Cristo. Mas, no entanto, houve aqueles, claro, sim, muito interessados no reino,
e que dia após dia e pelo resto da vida seguem a Cristo Jesus. Mateus, por exemplo, é um desses. Coletor de impostos, simpatizante romano. Ele também foi arrastado pela rede de Jesus. Essa rede abarca tudo que vem pela frente. Não importa o tipo de pessoa. Aí eu faço uma pergunta, irmãos. A igreja, ela tem algum tipo de rede evangelística? A igreja, ela usa uma rede de lançamento ou de arrasto? Ou ela pode usar as duas? Mateus 28, 19. Você conhece bem esse texto? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a obra evangelística, ela tem uma dimensão mundial. Por isso comecei falando de que nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, somos uma igreja universal. Estamos presentes em mais de 90% dos países do mundo. Porque nós almejamos alcançar pessoas de todas as etnias deste planeta para o reino dos céus. Em alguns momentos nós somos seletivos, como a rede de lançamento, porque queremos atingir um público em particular. Mas de forma geral, nós somos uma rede de arrasto para atingir e para recolher para o reino dos céus todo tipo de pessoa. Se nós queremos pescar conforme a orientação de Jesus, nós precisamos buscar todo tipo de pessoa. Aquelas com atitudes que se parecem conosco, e aquelas com atitudes e postura muito diferente da nossa. Com frequência nós somos tendenciosos. Lançamos a rede para fisgar somente um peixe em particular. Outras vezes, nós somos diversos. Nós precisamos, queridos, ser pessoas que se identifiquem com as demais pessoas, evidentemente, para que elas tenham a mesma cultura, tenham a mesma educação, tenham a mesma visão de mundo que nós. Claro que isto é importante, mas quando agimos assim, muitas vezes, nós podemos cometer o erro de sermos seletivos. Nem sempre a seleção é algo bom. Nem sempre o seletivo produz e alcança o resultado que realmente se precisa. Se a nossa pescaria tem sido, quem sabe, dessa forma, é porque talvez nós estejamos somente lançando uma rede de lançamento, ao invés da rede de arrasto. Cristo, Ele deseja, em primeira instância, que lancemos a rede de arrasto. Porque ela, ao ser lançado, queridos, ela vai pegar tudo que estiver pela frente. O reino de Deus, ele é para todos. Não para um grupo, para uma pessoa em particular.
É assim que Mateus enquadra essa coleção de parábolas do capítulo 13 do seu evangelho. Na parábola do semeador, a semente ela é lançada aleatoriamente. Você lembra? Ela cai em vários tipos de solos. O semeador, ele simplesmente faz a sua parte. Ele lança a semente. A semente, ela cai em diferentes solos, mas aquele que encontrar o solo mais fértil, esse prosperará. Mas na parábola da rede, ele usa uma rede de arrasto, e eles pescam pelo lago, e eles pegam indiscriminadamente todo e qualquer tipo de peixe. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Diz João aqui que ele viu um outro anjo voando pelo meio do céu. Para fazer o quê? Para propagar o evangelho do reino dos céus. Para quem? Para todos. A todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, a cada tribo, a cada língua e povo. A parábola da rede, portanto, ela ensina que quando a missão de proclamar o evangelho do reino for cumprida, no final dos tempos, nós vamos descobrir quão indiscriminado foi o reino. Lembremos, queridos, de que Deus é o juiz do nosso tempo. Nós estamos vivendo agora um momento muito especial, como igreja. A cada ano nós temos esta oportunidade de sermos pescadores. Pescadores do reino celestial. E essa oportunidade, ela já está batendo as nossas portas mais uma vez esse ano. 5 de abril. O que acontece dia 5 de abril, irmãos? Oi? Dois grandes eventos começam ali. Os eventos que mobilizam esses pescadores que aqui estão. Eu e você. Que almejamos e desejamos muitos peixes nesta rede de arrasto para o reino dos céus. Alguém disse, uma certa ocasião, em relação à minha igreja em particular, uma igreja com mais de 50 anos, não adianta mais fazer trabalho missionário aqui, não adianta mais distribuir o livro do Impacto e Esperança dia 5 de abril, Alexandre, porque todo mundo aqui já conhece. Eu diria assim, 50 anos é tempo suficiente para todo mundo conhecer, né? A igreja ali naquela localidade. Entretanto, na mesma rua daquela igreja, eu falo da minha igreja, igreja da Dil, ano passado, quando a gente foi distribuir o livro, mais uma vez, né, do Impacto e Esperança, no final da rua, a rua da igreja, ela
ela chega num determinado ponto que não tem saída. A última casa daquela rua. E a gente chegou lá para distribuir, e a pessoa nos recebeu, era uma moça, e aí ela fez um comentário que havia sido ela que no ano anterior, 2003, quando a gente fez a reinauguração da igreja, a gente estava lá e a gente percebeu que uma moça passou na frente da igreja filmando a igreja. Aí ela disse, quando a gente visitou ali entregando o livro, foi eu que visitei a igreja e eu nem sabia que tinha igreja adventista aqui. 50 anos a igreja ali, ela morava na mesma rua e não sabia que tinha uma igreja adventista. Por quê? Porque às vezes a gente é seletivo e pensa assim, não adianta mais aqui pregar nesse bairro, ninguém vai aceitar, mas o evangelho, quem tinha que aceitar já aceitou, todo mundo já conhece. Eu pergunto, será que todo mundo conhece depois do que eu falei? Não, na mesma rua e ela nem sabia que tinha uma igreja. Falha nossa, né? Temos que lançar a rede independente se vamos pegar peixe ou não. Se vamos pegar tainha, ou dourado, ou um mero lambari. Não importa. Nós precisamos lançar a rede. E a oportunidade bate à nossa porta mais uma vez. 5 de abril, Impacto Esperança. 5 a 12, Evangelismo da Semana Santa, o Calvário. Nos preparemos para esta oportunidade, queridos. Para semearmos, lançarmos a semente, lançarmos a rede. Não importa o tipo de peixe que vamos pegar. Importante é que seja pego o peixe. Que o Senhor possa, de uma maneira muito especial, tocar em nossos corações, para que a gente possa ser esse instrumento especial para a proclamação do Evangelho do Reino de Cristo, nesse ano de 2025. Quem sabe, 2025 seja o momento do retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós já estamos quase no mês de março. Será que ele vai vir mesmo em 2025? Não sei. Mas a gente tem que trabalhar agora como se ele voltasse daqui a 100 anos e estar preparado como se ele voltasse amanhã. Não é assim? Não, é hoje, né, irmã? Como se ele voltasse hoje. Queridos, eu não sei. Para mim e para você, ele pode voltar daqui a 30 segundos. Posso cair duro aqui e Cristo já voltou para mim. Você pode sair ali na porta ali e Jesus voltar para você. Mas, todavia, entretanto, alguns eventos já começam a se desenhar. E aí você pode pensar assim, mas para esses eventos se desenrolarem, para que Jesus possa voltar, pode levar alguns anos ainda? Pode, mas eu tenho comigo a expressão profética que diz assim: os tempos serão abreviados. E Ellen White comenta que os últimos eventos ocorrerão rapidamente. Eu não sei, mas me parece que o dragão já está mostrando as suas garras. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Profeticamente, quem representa a besta do mar, né? Queridos, está na hora de nós lançarmos uma rede de arrasto para
pegarmos o maior número possível de peixes aptos para o reino dos céus. O trabalho não é meu. O trabalho de conversão é do Espírito Santo. Mas cabe a mim e a você sermos o pescador. Lançar a rede. O Espírito Santo fará o resto. Que o Senhor nos bendiga e que Ele nos unja com o seu Espírito para sermos esse instrumento de proclamação do Evangelho. Que Ele faça ressuscitar em mim e você o gosto pelo evangelismo, pela proclamação do Evangelho, para que Jesus possa vir na minha e na tua geração. Prof. Ju vai louvar ao Senhor nesse momento, e que possamos tomarmos um propósito enquanto a Prof canta, para que a gente possa ser esse instrumento para a salvação de muitos peixes para o reino do nosso Deus.